no Senado. Se me dá licença, eu vou pedir para rodar uma opinião crítica ao projeto, que é do Dr. João Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, que tem algumas ressalvas ao texto do PLC 116 que o senhor está relatando. Por favor. Olha, a ABRA é contrário ao projeto, especialmente do jeito que ele ficou. Ele ficou um projeto extremamente distorcido, onde você não gera a pluralidade, a democracia. Vocês que hoje estão sendo distribuídos pelos cabos e pelos satélites vão compreender o que eu estou falando. Vou dar um exemplo claro. Por exemplo, você tem um canal de jornalismo na base. Base é aquele primeiro pacote que você compra numa assinatura de TV paga. Está dito ali que você tem outro canal. Não devia ter outro, deviam ter outros. A democracia está baseada na pluralidade. Esses outros não entram no básico. Eles entrarão à la carte naquele pacote lá de cima. Você precisa gastar mais 100, cento e poucos reais para tê-lo. Nós temos problemas graves do que eles costumam chamar de gatekeeper. Eu que sou meio implicado com termos em inglês, chamo de porteiro. A gente tem hoje porteiro. Você tem hoje empresa nacional que não deixa você participar. E do jeito que está no PL, afora manter isso, nós estamos criando as teles como porteiro. Teles de capital estrangeiro dizem o que você vai distribuir lá dentro e o que você não vai. Tanto é que os nossos canais, o meu grupo Bandeirantes é produtor de conteúdo, não são distribuídos em várias delas. Por quê? Porque simplesmente eles não querem e, obviamente, por causa do conflito do PL. Eles sabem que nós temos restrições, então não distribuem. O que é que o senhor comentaria? Bom, é preciso que, é o que eu disse, é um projeto grande, que envolve muitos interesses e, obviamente, nem todos estão satisfeitos com o PL, com o PL. Mas o relatório que veio da Câmara, isso não significa dizer que esse relatório que veio da Câmara será o relatório apresentado finalmente, até o final, né, no seu final, na sua finalização, pelo Senado Federal. Né? Nós somos um sistema bicameral, então o Senado tem poderes e os relatores têm poderes para fazer as modificações que entenderem necessário. Agora, a própria LGT, né, a Lei Geral de Telecomunicações, ela já obrigava o compartilhamento das redes. Né? Isso durante muito tempo se preservou, cada um cuidava de si, ou seja, eu fazia uma rede de cabo apenas para levar o meu sinal. E né, a LGT, como eu disse, já previa, né, e prevê ainda, que ela não foi modificada, o compartilhamento das redes. E é isso que precisa ter consciência no Brasil. É preciso se fazer esse compartilhamento para baratear o custo ao consumidor final. Algumas coisas, como, por exemplo, do artigo 222 da Constituição Brasileira, precisam ser ainda esclarecidas. Nós tínhamos aqui, no Brasil, o sistema de comunicações completamente fechado. Depois eu participei, inclusive, também dessa comissão especial, que depois permitiu que 30% do capital fosse permitido a entrada de 30% do capital estrangeiro. Né? Mas nós temos aí uma polêmica em relação à questão dos provedores de internet que vendem esses produtos, né, e que têm até 100% de capital estrangeiro. Eu acho que, quanto a essa discussão do capital estrangeiro e do capital nacional, eu acho que o artigo 222 da Constituição não pode ser desrespeitado. Vamos ouvir agora a opinião do Dr. Evandro Guimarães, que representa as organizações Globo e que também tem uma posição crítica mais favorável ao projeto, é verdade. Vamos ouvir Dr. Evandro Guimarães. As organizações Globo consideram que existe uma importante tarefa para os brasileiros, que é fornecer alma a um sistema da comunicação social. A infraestrutura que demanda capital intensivo e tecnologia, acreditamos que foi saudável a decisão no passado de permitir que os estrangeiros viessem e fizessem esses investimentos aqui no Brasil.
como de resto fazem em todas as outras áreas da infraestrutura brasileira. Nós apenas achamos que a Constituição oferece uma luz própria a essa questão. É reservado aos brasileiros aquilo que tem a ver com a identidade nacional. Que é o próprio conteúdo. Que é o conteúdo, a produção cultural brasileira. A produção cultural e a produção cultural da diversidade brasileira. Todos os países do mundo têm essa preocupação, todos sem exceção. Muito maior preocupação deve ter um país continental como o nosso, que tem vários índices diferentes de ocupação demográfica. Então, o rádio e a televisão brasileira já prestam um grande serviço. A TV paga pode prestar um grande serviço. Oferecer uma diversidade maior para aqueles que queiram pagar por um sistema onde ele remunera com uma assinatura diversos fornecedores de conteúdo. O senhor concorda que a identidade plural brasileira, ela está contemplada no PLC 116? Está garantida? Eu acho que sim, quando são estabelecidas cotas, né? Eu vi provedores, né, estrangeiros, na última reunião, questionando exatamente o sistema de cotas brasileiro. Eu concordo com a questão da distribuição, é uma questão que está levantando o presidente Johnny Saad, né? A questão do conteúdo brasileiro é uma questão que está sendo levantada pelo Dr. Evandro Guimarães. Também por eles, né? Tem muita gente levantando isso, mas também sendo levantados esses dois temas por eles. Eu considero que as duas coisas têm que ser contempladas, né? Eu quero só lembrar uma passagem aqui, Herman, que eu era deputado, era líder do PMDB, e como líder fui convidado para participar de uma reunião da Comissão de Agricultura nos Estados Unidos. E em determinado momento levanta um deputado, que era da Comissão de Agricultura, eu ali como convidado, como líder nacional de um partido, o PMDB era a maior bancada da Câmara dos Deputados, e ele levanta ali com o dedo em riste e diz que nós estávamos atrapalhando o progresso do Estado dele, não do país dele, mas do Estado dele, porque o Estado dele era grande produtor de soja e que nós estávamos ali para vender mais produto, vender mais soja para os americanos, não permitindo que os americanos que vivem no estado dele pudessem produzir soja e ter um lucro melhor, um custo melhor. Então, essa questão de defesa nacional, de cotas, de nacionalidade, isso é inerente a qualquer país do mundo. Não tem nenhum fechamento de porteiras, nenhum fechamento de mercado, nenhum protecionismo exacerbado, mas há a necessidade, repito, de proteger o conteúdo nacional, de proteger as nossas riquezas, a nossa soberania, a nossa cultura, e, obviamente, que o país tenha também informações vindas do mundo inteiro através da participação dos canais estrangeiros, com uma participação, mas obviamente com limitações. E quando é que o senhor pretende apresentar o relatório? Eu me comprometi, como nós ouvimos muitas pessoas, nós não tivemos condição de fazer a audiência pública em uma comissão aqui, e como eram 3 comissões conjuntas, nós fizemos no auditório aqui do Senado, mas do Interlege, de tantas pessoas que tinham ligado, tinham passado e-mail, desejando participar daquela audiência pública. Eu vou fazer mais uma audiência pública que está aprovada na comissão específica, né, que trata inclusive dos bens reversíveis da Anatel, e vou aproveitar para colocar as duas coisas junto nesse tema. Então, mas eu vou marcar, eu tenho 2 audiências importantes, que é essa audiência pública para concluir fazer juízo final de valor em relação a esse relatório que quero apresentar, e também uma audiência pública importante que vai debater a questão do Código Comercial. Então, eu estou com 2 audiências públicas importantes a serem realizadas na comissão, e nós estamos encontrando apenas um momento oportuno para fazermos. E essa última audiência pública, após a conclusão dela, vamos ouvir as demais pessoas que não foram ouvidas, para fazermos o juízo de valor final e apresentar o relatório.
Nosso tempo se esgotou. Quero agradecer ao senador Eunício Oliveira a oportunidade dessa entrevista, que certamente provocará mais polêmica. Aqueles que quiserem reproduzir esse ou outros programas da TV Senado podem fazê-lo por meio do nosso portal na internet www.senado.gov.br/TV. Esse também é o caminho para quem quiser apresentar sugestões, comentários ou críticas aos nossos conteúdos. Até um próximo Cidadania.